Meus queridos, mais uma vez, de pé, por gentileza, nós vamos meditar na palavra do Senhor, nós vamos reler o texto que foi lido na abertura do trabalho. Nós lemos na introdução, em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 10, aliás, versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Nós vamos ler então, que diz assim: O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com eles, e tu serás mudado em um outro homem. Amado Deus, Pai que está nos céus, nós queremos te pedir que venha falar aos nossos corações, que possamos compreender essa palavra, que o Senhor possa nos direcionar, porque precisamos nos renovar a cada dia, nessa caminhada de abandonar o velho homem e nos tornar um novo homem, uma nova criatura a cada dia. É um processo constante, abandonando a velha natureza. Nos ajuda nesse processo, nesse dilema. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Meus amados irmãos, nós queremos meditar nessa palavra a qual o Senhor coloca em nossos corações, para que possamos entender a sua palavra no que se refere homens que Deus mudou o nome. Aonde Jesus Cristo chega, Ele transforma, e nós estamos nessa caminhada de transformação. E o encontro com Deus, ele vai marcar vidas. Quem já se encontrou, as pessoas que se encontraram com o Senhor, elas tiveram as suas vidas marcadas. Nós tivemos um encontro com Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7, fala de nós nos tornarmos uma nova criatura. E foi isso que nós fizemos. Encontramos Jesus, Jesus nos salvou, perdoou nossos pecados, e a partir daquele momento nós fomos transformados em filho de Deus, nascemos para Cristo e morremos para o mundo. Então quer dizer que nós somos uma nova criatura através de Jesus Cristo. Amém? Então, quando nós nos tornamos uma nova criatura, nós nos tornamos um filho de Deus. Porque nós éramos simplesmente uma criatura, criado à imagem, à semelhança de Deus. Mas quando nós nos tornamos, então, uma nova criatura, fomos, então, adotados como filho de Deus, a saber o que diz lá em João capítulo 1, versículo 12, que nós nos tornamos. Então, para alguns personagens bíblicos, da Bíblia, bíblicos, tiveram uma mudança de vida, e não somente uma mudança, tiveram também uma mudança de nome. O Senhor mudou, trazendo uma simbologia por essa mudança de nome. E quando eles receberam esse novo nome, tiveram aí uma garantia de responsabilidade nova de se tornar uma pessoa diferente. Hoje, nós queremos meditar nesses nomes, nesses homens de Deus que tiveram aí as suas vidas mudadas, e o Senhor também mudou o seu nome, para que eles pudessem se lembrar, Então, nós sabemos que o nome é uma forma de como uma pessoa é chamada. E se toda vez que alguém te chamasse um novo nome, e esse nome, então, tivesse uma referência daquilo que Deus fez em sua vida. Foi assim que Deus fez na vida de alguns homens, e eles nunca mais se esqueceram. Então, nós vamos observar alguns personagens da Bíblia que tiveram o nome mudado, mas também as suas vidas. Nós estamos nessa mudança constante, a qual o Senhor, Ele tem nos dado o privilégio de transformar as nossas vidas. Ontem nós estávamos pregando
a respeito da gratidão. Eu falando que a maior gratidão do ser humano é ele poder obedecer a palavra do Senhor, honrar a palavra de Jesus Cristo, o convite de Jesus. E muitos até, né, se dizem que honra, que louva, que agradece, mas não tem colocado o seu coração. Mas vamos para esses homens. O primeiro homem que teve a sua vida transformada, registrado na Bíblia em Gênesis capítulo 17 e versículo 5, foi Abrão. Leia, por gentileza. Gênesis capítulo 17, versículo 5. Nós vamos encontrar aqui um homem. Esse homem, ele teve a sua vida transformada, mas não só a sua vida. Deus também mudou o seu nome. Quem encontrou aí? Lê, por gentileza. O que diz aí? E não se chamará mais o teu nome Abrão, e sim Abraão. Abraão será o seu nome. Porque eu o constituí pai de muitas nações. Amém? Aqui Deus muda o nome de um homem. Abrão, ele nasceu lá na terra de Uz, dos caldeus. Hoje é ali no território, se não me falha a memória, da Arábia, né? É isso? Se não estiver enganado, me corrija aí, por gentileza. A qual Deus lhe faz um convite. Um homem, Abrão. Então, Deus olha para Abrão, acha graça em Abrão e faz um convite para Abrão, para ele sair daquela terra que ele morava, para ir para uma terra que ainda o Senhor ia, então, lhe dar. Ele até o momento, naquele momento que Deus fala com ele, já era casado com Sarai, se tornaria Sara mais à frente. E então, Abrão, ele recebe uma promessa de sair daquela terra e ir para uma terra que o Senhor vai mostrar e vai fazer ele pai de grande nação. Quando você pega aqui esse homem, esse personagem, e você olha bem direitinho para o significado do seu nome, Abrão significa pai Abrão significa pai de muitas nações ou povos. Aliás, pai grande ou pai elevado é o significado de Abrão. Quando o Senhor lhe dá um nome de Abraão, muda o nome dele, Abrão, para Abraão, ele vai ter um significado de pai de muitas nações ou pai de muitos povos. Então, antes ele tinha um nome que significava pai grande ou pai elevado. Mas há um problema aqui para ser resolvido. Porque ele tinha o nome de Abrão, ou seja, pai grande ou pai elevado, mas a sua esposa era estéril. Ele não poderia ter filhos. Então, aquele nome que poderia exaltar, ele lhe trazia algum sentimento, talvez, né, de decepção, porque enquanto alguém dizia, você é um pai elevado, ou seja, é um pai grande, ele não tinha condição de gerar filhos. Mas Deus chama ele e transforma a sua vida. Quando Deus chama Abrão e ele obedece pela fé, ele diz, o teu nome não será mais Abrão, mas será agora Abraão, que significa pai de muitas nações, o pai de muitos povos, né? Então, esse nome Abraão significa essa questão. Ele foi mudado para Abraão, aqui era como se Deus estivesse profetizando. Toda vez que alguém chamava o nome de Abraão, estava profetizando sobre o que Deus ia fazer sobre a vida dele. Toda vez que ele ouvia o nome dele, Abraão, né, estava sendo dito ao povo, esse é um homem que é pai de muitas nações, é pai de povos, né? Então, antes dessa mudança aqui, né, talvez ele sentisse esse incômodo, mas agora, sempre que alguém lhe chamasse de Abraão, aumentaria a sua certeza de um dia ter muitos filhos, porque o Senhor contemplou ali a sua necessidade. Então, como uma propriedade ela é registrada em um nome, eu não sei aqui, os irmãos, eu acredito que todos têm o registro das suas casas, né? Ou não? Documentação. Tem não?
Tem um registro da moto? Tem não também? Tem, né? O documento da moto. Aqui é como se Deus fizesse isso. Quando você compra uma moto ou uma casa, aquele registro, aquele documento ali, está dizendo que você ali, então, pertence àquela pessoa. Quando outra pessoa compra, aí passa em cartório, né? E se não me falha a memória, parece que Ricardinho estava fazendo isso, né, irmã? Passando a moto, né? Colocando. Então agora o nome, onde chegar, a responsabilidade é de quem? É do dono, porque é daquele que tem um nome, né? Botou o nome, é o dono, não é verdade? Então, quando nós passamos a nossa vida para Cristo, aí a Bíblia diz que Ele nos faz nova criatura, nós temos um novo nome. Um dia, quando você chegar nos céus, também Ele diz que vai te dar uma pedrinha com um novo nome. E esse novo nome é só você e Deus que vai saber, porque nós somos nova criatura, nós fomos transformados, né? Então, agora, Abraão deixa de ser Abrão e ele passa a ser Abraão. E há uma profecia sobre a sua vida, né? Então, nós podemos entender o seguinte: nós somos propriedades de Jesus Cristo, né? Se você é servo de Deus, saiba que há uma promessa do Senhor com o seu nome. E você pode tomar posse. Por quê? Porque o Senhor nos prometeu os céus. O Senhor nos prometeu um novo nome. E o Senhor nos prometeu uma coroa, né? E se nós formos fiel, assim como Abraão, que ele aceita pela fé e para uma terra que o Senhor lhe convocou, agora o nome dele é modificado. Aquilo que era dor para ele já não é mais dor, porque o nome dele agora já diz o que ele vai ser. Ele vai ser o pai de muitas nações. É uma profecia que o Senhor lhe traz. Então, nós precisamos compreender que o Senhor tem total interesse de transformar a nossa vida por completo. Irmãos, pastor, eu já sou cristão, já aceitei a Jesus, sou uma nova criatura, mas será que eu estou em obediência à palavra de Deus? Esse é um questionamento que você precisa fazer. Por quê? Porque muitos cristãos, eles aceitam Jesus Cristo. Eles aceitam a palavra, mas a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Eles não praticam a palavra, e esse é o problema. Abraão, quando ele ouviu a palavra do Senhor, ele então pegou as suas coisas, saiu do meio dos seus parentes, assim como foi convocado, e ele foi para uma terra que ele nunca tinha visto, não sabia para onde era, mas o Senhor convocou. Então agora ele está caminhando em direção a essa terra em obediência. Já não é mais Abrão, agora ele é Abraão, porque o Senhor modifica ali aquilo que era dor para ele. Outro homem que na Bíblia é registrado que o Senhor transformou a sua vida, mas também modificou o seu nome, está no livro de Gênesis, capítulo 35 e versículo 10. Vamos ler, por gentileza? Abra aí, Gênesis, capítulo 35 e versículo 10. É a transformação de Deus na vida do ser humano. O homem, por mais vil pecador que seja, o Senhor, quando chega, ele modifica, muda até de nome, irmã Irani. Agora o nome é transformado. Antigamente era bebedor de cachaça, agora é servo de Deus. Era comedor de fumo, né? Não tinha uns que mascava, chega a sair aquele negócio preto assim, né? Agora não, agora é uma serva de Deus, né? É um servo de Deus transformado. Tinha uns que dançavam forró até o chão, agora os quartos dele é convertido. Se dançar é na presença do Senhor. Abra aí Gênesis 35, versículo 10, por gentileza. Quem encontrou? E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. Amém? Aqui é outro personagem que ele encontra com Deus em um momento de grande angústia da sua vida. Ele causou grande decepção. Ele, então, tinha um nome
que lhe trazia desgosto, porque o nome Jacó, ele vai significar enganador. O nome Jacó significava trapaceiro. Jacó significava suplantador ou usurpador, aquele que quer tomar algo de alguém. Literalmente aqui é aquele que segura pelo calcanhar. Era o nome que o seu pai lhe colocou. Era o Jacó. E Jacó, ele fez jus ao seu nome. Ele realmente enganou o seu irmão, enganou o seu pai, ajudado pela sua mãe. Saiu da sua terra com medo de morrer, porque o seu irmão queria lhe matar. Ele acabou com a sua vida, com a harmonia do lar, por causa de uma mentira que ele contou ao seu pai, ajudado pela sua mãe, e ali tomou o direito do primogênito ali do seu irmão. Então Jacó, ele tem um encontro com Deus. E quando ele se encontra com Deus, Deus transforma a sua vida, mas também muda o seu nome. Diz: agora tu vais ser Israel. Aquele que era enganador, agora ele passa a ser o príncipe de Deus. Israel significa príncipe de Deus. Olha que coisa maravilhosa. É uma transformação. Mudou agora o nome. Não é mais Jacó. Aquele que era trapaceiro, suplantador, agora ele é vencedor. Porque o nome Israel também significa vencedor. Ou seja, aquele que tinha literalmente o nome, aquele que segura pelo calcanhar, agora o nome dele é reina com Deus. Porque Deus transforma. E agora é um homem transformado. Então, o nome de Jacó, que significava trapaceiro, foi mudado para Israel, com o sentido de príncipe de Deus. Antes, como era o nome dele, irmãos? Jacó. Antes era Jacó, né? Ou seja, antes Jacó até poderia ter orgulho de ser um homem esperto, porque tem gente que ele gosta de botar as pessoas para trás, e eles não querem dizer que são trapaceiros. Ele diz assim: fulano de tal é esperto, né? Mudou o nome. Ah, mas fulano de tal é inteligente, faz um negócio, não é verdade? Mas nós temos que ficar longe dessas coisas como cristão. Por quê? Porque o cristão não deve andar enganando, mentindo, roubando, trapaceando. Isso aí é coisa para Jacó. O cristão, ele é para ser então comparado com aquele que é príncipe de Deus, porque ele já tem um novo nome, ele foi transformado. A vida dele foi transformada. Aí, se a vida foi transformada, o caráter também tem que ser transformado. Aleluia? Aleluia, não é verdade, irmãos? Então nós temos que entender o seguinte: o cristão de verdade, ele não anda por aí trapaceando. Ele não anda por aí fazendo negócios esquisitos. Porque tem crente que ele é cristão, mas se ele achar uma maneira de enganar você... Será, pastor? Parece que não foi convertido ainda, não é verdade? Se ele achar uma forma, aí ele vai te enganar. Por quê? Porque ainda tem o espírito de Jacó. Jacó, o seu irmão chega cansado, ele prepara um guisado. Aí o seu irmão diz: me dá um pouquinho. Ele diz: não, só se você me der o direito de ser o primogênito, de receber a bênção. Me dá a tua herança. Aí ele diz: não, mas é meu direito. Não, mas então... Aí ele concorda, ali com o seu irmão, achando que não ia dar em nada. E aí ele compra por um guisado, ali o direito que era do seu irmão. E depois ele vai realmente tomar, se apropriar. Então, antes Jacó tinha orgulho de ser um homem esperto, mas ao ter um encontro com Deus, ele aprendeu que não tinha que tentar conseguir o que deseja por si mesmo. Por quê? Pois já tinha sido conquistado. Tudo que nós precisamos, Deus é quem conquista para nós. Não precisamos levar vantagem em nada, irmãos. Por quê? Porque o Senhor é quem nos dá. Ou seja, o Senhor é aquele que providencia tudo para nossas vidas. Aí ele diz assim: não ficais ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que haver de comer, pelo que haver de
beber. Por quê? Porque o Pai, ele sabe dessas coisas que você precisa. Será que Deus não sabe que você precisa de um feijãozinho? Hã? Não tem aquele hino do Francisco Geraldo que o cantor Valdir gosta de cantar? É melhor viver assim, comendo arroz com sardinha, um feijãozinho com farinha, mas ter Jesus em mim, né? Já ouviu falar? Então, e essa questão, o Senhor sabe que você precisa. O Senhor sabe que você precisa calçar, sim ou não? O Senhor sabe que você precisa se alimentar, sim ou não? O Senhor sabe que você precisa pagar aquele talãozinho que chega todo mês de energia, não sabe não? Então por que você anda ansioso com o dia de amanhã, preocupado, né? Não consegue nem viver a bondade do Senhor. Por quê? Porque fica muito preocupado, muito ansioso. E às vezes, né, alguns são que nem Jacó. Começa a trapacear e aí perde a graça, né? Aí vai entrar em aperto. Nós não podemos ter esse sentimento de querer, né, enganar as pessoas. Às vezes, eu já falei aqui, né? Sabia que tem cristão que tem coragem de pegar um dinheiro, esse dinheiro é um troco, o troco era para ser R$ 20, lhe dão 35 ou 40, até mesmo 50, e aí ele confere, ele percebe que veio dinheiro a mais. Aí ele, ó, caladinho, pezinho nem bole, né? Quietinho, né? Será que tem crente que tem coragem de fazer um negócio? Ou outros, caiu o Pix enganados, né? Verdade? Aí a pessoa liga desesperada, eu, né, mandei um Pix aí para você sem querer, me devolva aí, né? Devolva, por favor. Faz o seguinte, caiu aqui na minha conta que só entra, não sai não. Será que tem, né? Tem não, cristão não, só as pessoas mesmo que não são cristãos, não é verdade? Mas, aqui, nós vamos observar que ao dar o nome de Israel aqui, ou seja, Deus estava lhe garantindo que seria um vencedor. Agora, ele não precisava mais andar levando vantagem, porque agora ele tem o nome de um vencedor, ele não precisava mais usar métodos humanos para vencer, porque Deus é quem vence por ele. Deus estaria lutando com ele em todas as batalhas, né? E lhe dando vitória, conforme Gênesis capítulo 32 e versículo 28. Irmãos, nossa vida está nas mãos de Deus. E se eu acredito assim, então eu não preciso andar, não é verdade? Pecando para conseguir as coisas, mentindo para conseguir as coisas, né? Tem pessoas que mentem, não é verdade? Pessoas que mentem, que só, né? Para poder levar vantagem, né? Até mesmo cristão, irmãos, mentindo com milagres. Eu já vi pessoas contando umas histórias tão esquisitas que eu fico olhando, mas será que essas pessoas não têm Jesus no coração? Não parece verdade, né? E aí conta, né? Ai, que eu cheguei, né, do outro estado, eu era assim, eu fico olhando para essas coisas e digo, misericórdia, Jesus, tem misericórdia. Lê, por gentileza, Gênesis capítulo 32 e versículo 28. Gênesis capítulo 32, versículo 28. Quem encontrar, me ajude, por favor. Não te chamará mais Jacó, mas Israel. Porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceu. Agora tu serás Israel. Agora tu serás, na verdade, um vencedor. Irmão, se você é chamado como servo de Deus, saiba de uma coisa, saiba que você é um vencedor. O Senhor lhe colocou, então, característica de vencedor, de campeão. E você tem a força do nosso Senhor, o braço do nosso Senhor contigo, para que você possa vencer. Então não fique aprisionado em coisinhas do mundo, não. Não é mais para mim nem para ti, não é verdade? As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez, aleluia, se fez novo. Então agora você é uma nova criatura, não é verdade?
sapato velho do mundo, não serve mais para você, não. Tem aquela roupa velha do mundo, não presta mais para você, não. Você agora é cristão, né? Você agora, aqueles caminhos que você andava, agora não presta mais, né? Por quê? Porque o Senhor endireitou as suas veredas. Agora você caminha para os céus. Agora você anda em novidade de vida. Não anda mais, né, no caminho de pecadores, não se assenta mais na roda dos escarnecedores, porque tem cristão que ainda insiste em andar em caminhos de pecadores. O Senhor comprou com sangue, lavou, deu roupas novas, aí ele vai no caminho de pecadores. Quando pensa que não, ó o cristão na roda dos escarnecedores, sentadinho achando bom. Mas quando Jesus voltar, a Bíblia diz que ele vai vir como um ladrão, né? Quando você menos esperar, aí eis o noivo. Então, nós precisamos compreender que nós temos novos hábitos, nós somos cristãos. Jacó, o segundo homem que o Senhor mudou a vida, mas também mudou o nome. Agora, ele é um vencedor. Ele não é mais um trapaceiro. Ele é um príncipe de Deus. Amém? Irmãos, eu achei um outro homem na Bíblia que o Senhor mudou o seu nome. No livro de Mateus, capítulo 16, do 17 ao 18. Leia por gentileza aí. Evangelho, aí em Mateus. Evangelho de Mateus, escrito por Mateus. Capítulo 16 e versículo 17 ao 18, nós vamos ver um homem que Jesus, né, Deus, mudou o nome dele também. Quem encontrar aí pode ler, por fazendo um favor. Jesus respondendo, na minha versão diz, então Jesus lhe afirmou, continua. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isto a você, mas meu Pai que estás nos céus. Pois eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificará a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Aqui nós temos um outro homem que ele foi transformado. Ele foi modificado. Deus modificou a sua vida, transformou e mudou o nome dele. O nome dele era Simão. Simão significava inconstante. Simão significa aquele que ouve. Ou seja, mas aí o Senhor vai e transforma o nome dele em Pedro. E o Pedro significa rocha. O Pedro significa pedra, firmeza. O Senhor transforma a vida de Simão. O nome de Simão que significava aquele que ouve, com o sentido aqui de uma pessoa passiva, uma pessoa inconstante, agora ele foi mudado para Pedro. Ou seja, indicando que ele deveria ser firme como uma rocha. O Senhor transformou a vida de Pedro. Agora ele é um homem ativo, ele é um homem seguro e um homem dedicado. Se você vê lá em Marcos capítulo 3:16, você vai ver Pedro em atividade. Pedro pregando a palavra de Deus. Pedro agora deixou de ser aquele homem passivo. Agora ele é um homem que ele está fazendo a vontade de Jesus. Amém? Irmãos, Jesus queria trabalhar o temperamento de Simão. Os irmãos lembram que Simão era, então, um pouco aversado em tudo que ele ia fazer, quando ele era ainda Simão, ele, então, tinha um temperamento diferente, não é verdade? Ele cortava a orelha do povo, né? Lá, quando foi prender Jesus, ele fez essa peculiaridade, né? Ele cortou a orelha de Malco. E Jesus chega para ele e diz assim, ó Pedro, você precisa se controlar, porque quem com ferro fere, com ele será ferido, né? Então, parece que Jesus aqui, ele quer trabalhar o temperamento de Simão
para o preparar para as lutas, porque haveria lutas à frente. Jesus ele iria morrer em morte de cruz. Pedro iria passar por um problema gigantesco, porque ele, que era amigo de Jesus, iria trair Jesus. A Bíblia diz que mais à frente, depois de Jesus perdoar o Pedro, ele ainda iria passar por perseguições por causa do Evangelho. Então, Jesus queria trabalhar no temperamento de Simão para o preparar para as lutas que ele iria enfrentar ainda à frente. Irmãos, às vezes, na nossa transformação, tu vai passar algumas coisas. Deus vai trazer o quê? Tribulação. Quando você pega a Bíblia, você vai ver que a paciência produz? A paciência não produz nada, irmão. É a tribulação que produz a paciência. Não é verdade? A tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. Mas é a tribulação que produz a paciência. Não é verdade? Sim ou não? Então observa isso. Jesus queria trabalhar. Às vezes chega uma tribulação na tua casa que você não entendeu ainda. O Senhor quer trabalhar no teu temperamento. Há uma coisa que o Senhor quer. E ainda você não está entendendo. E em vez de você se adequar, porque a Bíblia diz que o conselho para o sábio deixa ele alegre e ele se conserta. Agora, aconselha um tolo e ele ficará mais tolo ainda. Você já aconselhou uma pessoa que não quer conselho? Tem gente que não gosta de conselho. Você chega para aconselhar e no momento do conselho ele fica valente. Ele fica zangado. Às vezes não é ele, é ela, né? Ou ele ou ela, às vezes não tem a humildade de poder sentar para poder aprender. Olha, tem pessoas que são extremamente humildes, mas tem pessoas que são arrogantes, presunçosos, linguarudos, né? Eu me lembro que em uma determinada igreja que eu cheguei, tinha um irmão que ele nunca me engoliu. Por quê? Porque ele era mais velho do que eu. E ele sempre dizia, bem quanto ele dizia, porque o pastor tem um menino, né? Acabou de chegar. E eu ficava observando para aquele dali. A humildade passou longe, não é verdade? Enquanto que Jesus era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele não usurpou, ele não quis nem ser igual a Deus. Ele se despiu da sua glória, chegou aqui na terra e cumpriu a sua missão, de acordo com o que o Pai lhe enviou. Aqui ele lavou os pés dos discípulos, ele diz, eu não vim para servir, mas eu vim para... Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então, o cristão tem que entender que na casa do Senhor, o maior é o menor. Quando você compreende essas verdades, aí você vai compreender o que é ministério, né? Às vezes até a pessoa pode imaginar, por que eu não prospero no ministério? Alguma coisa tem, não é verdade? Às vezes a gente peleja para ajudar o camarada de todo jeito. Aí quando você menos espera, você fica sabendo da pérola que foi soltada, né? Ou seja, a própria pessoa não se ajuda. E aí nós vamos ter que entender que aqui nós precisamos zelar por aqueles que vão levar a palavra de Deus. Observa que Jonas, ele pega um barco e ele vai em direção a Tarso. Mas Deus mandou Jonas ir para onde? Para Nínive. O que acontece quando Jonas entra no barco? A Bíblia diz que veio grande tempestade. O vento soprou, balançou a embarcação. Aí o dono do barco está preocupado. E aí eu te pergunto, que culpa é que o dono do barco tem em Jonas entrar no seu barco? É porque ele permitiu um desviado, não é verdade? Subir na embarcação e quase que ele ia a pique. Irmãos, nós que estamos à frente do trabalho, precisamos olhar bem para quem nós vamos colocar à frente do trabalho, porque o Senhor nos deu, então, essa responsabilidade. E a gente precisa entender quem está à frente do trabalho. Amém? Então, entenda uma coisa, Jesus queria trabalhar o temperamento de Simão. Ele
Existe cristão que, se você chegar para trabalhar, não é verdade? Você vê até uma característica de obreiro. Rapaz, nós vamos pegar o irmão fulano de tal e nós vamos colocar ele em tal lugar, vamos organizar, vamos dar um cargo para ele. Aí você faz um teste. Aí você vê o que é pessoa humilde, né? Espragueja, se zanga, joga pé para todo lado, não é verdade? Aí não podemos ser irresponsáveis e colocar pessoas assim para cuidar da casa do Senhor. Jesus aqui, então, trabalha o temperamento aqui desse homem. Mais tarde, né, esse Simão, que se tornaria Pedro, Pedro usaria esse termo 5 vezes lá na sua carta. Jesus falou que ele era Pedro, que ele era pedra, né? Que ele era rocha. Então ele vai usar isso aí pelo menos 5 vezes. Em 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Não é verdade? Ele vai falando, né, sobre isso, ensinando o povo a ser pedra viva. Ele começa a falar, ele começa a dizer, ensinando o povo, né, ao exemplo de Jesus, né? O pedra que vive, é isso que ele vai falar. Então, fazendo isso, Pedro estava assumindo para si aqui o novo nome, ou seja, a nova personalidade que Jesus tinha dado para ele. Irmão, e você? Será que você já assumiu a sua nova característica de crente? Aquilo que o Senhor já falou para ti, que Ele já chegou e disse para ti, eu quero assim, assado. Será que você já fez isso? Deus tem te chamado para transformar a tua vida totalmente. Não foi só um pedacinho, não. O Senhor tem te chamado para transformar a tua vida totalmente. E nós precisamos, então, ser transformados. Pedro, quando ele foi transformado lá em Pentecostes, nós vamos ver que ele ganhou quase 3.000 almas ao Senhor. Em uma só cruzada. Cruzada maravilhosa. Já pensou? Quase 3.000 almas dobrando o joelho e dizendo, eu quero aceitar Jesus em uma pregação. Aí Deus transformou aquele Simão em Pedro, um homem firme na palavra, o homem que não se dobrava. E Deus nos chama para ser também assim. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar para conseguir ministrar aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas responsabilidades para exercermos. Amém? Existe um quarto homem que o Senhor mudou a sua vida e também mudou o seu nome. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9. Abra aí, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9. Quem encontrou? 13 de Atos e versículo 9, capítulo 13, versículo 9. Mas Saulo, também chamado de Paulo, continua, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse, amém? Observa a parte A do versículo. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Vamos observar que Saulo, ele foi também transformado pelo poder de Deus, um grande chamado de Jesus, ele em meio a uma perseguição, aí transformou o nome dele para Paulo. Irmão, Saulo significa o grande. O que significa Saulo? O grande. E Paulo significa o pequeno. Mas ele não era o grande. Aí o Senhor transformou em o pequeno. Ele foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. Se despiu, então, daquela arrogância que ele tinha, porque Paulo, ele era um homem terrível.
Todos nós sabemos que Saulo foi um grande perseguidor do evangelho. Saulo, ele então pegava carta, né, ali, e ele ia perseguir os cristãos. Mas agora o Senhor o quebrou, porque Jesus aparece para ele num cavalo, derruba ele desse cavalo em uma visão, e aí ele agora fica cego. Ananias ora por ele, ele volta à sua visão. O grande se torna pequeno. De perseguidor, agora ele passa a ser um servo de Deus, pregando o evangelho. Ele agora é perseguido. Ele deixa então ali, ele tinha conhecimento, ele tinha status, mas agora ele se transforma num grande pregador da palavra de Deus. Ah, irmã Cícera, agora ele não é mais o grande, ele é o servo, ele é o pequeno. Então o nome Saulo vem de Saul. Por quê? Porque também ele era da tribo de Benjamita. Lá a gente vê essa referência em Romanos capítulo 11 e 1, ele era da tribo de Benjamim, né? Então, Saulo estava acostumado com vidas cheias de privilégios. Saulo, né, ele estava acostumado com a vida onde as pessoas estavam sempre atendendo ele era atendido por todo como uma autoridade. Se você vê Atos capítulo 22 e verso 3, as pessoas lhe respeitavam pela sua autoridade. Ou seja, o personagem Saulo, ele aparece a primeira vez diante da morte de Estevão, lá em Atos capítulo 7 e o versículo 8. E aí ele permanece com esse nome até o início da sua primeira viagem missionária com Barnabé. Na sua primeira viagem missionária, aí o seu nome vai ser mudado para Paulo, o pequeno. E a partir da missão entre os gentios, aí ele assume a versão grega do seu nome e começa a ser chamado de Paulo. Irmãos, nós vamos ver que o Senhor é aquele que exalta e aquele que abate. É aquele que pega aquele que pensa que é, né? E aí ele vai e coloca lá embaixo. E aquele que não é, ele levanta. O Senhor, ele trabalha na nossa vida de maneira que às vezes nós não entendemos. Observa que nós somos conhecedor que Paulo, ele, quando está no seu ministério, ele é acometido por um mal. E o que é que a gente imagina quando a gente é acometido como um mal? Eu vou orar e Jesus vai me curar. É a fé do cristão. Eu vou orar, eu vou fazer uma campanha de oração, chama as irmãs do círculo de oração, chama o pastor, vamos orar e Jesus vai me curar. Só que Paulo faz a sua campanha. Paulo ora. Paulo pede. Paulo chora. Paulo clama. A primeira vez Jesus não lhe atendeu. Será que já aconteceu com você assim? De você no seu ministério? A fé que você tem é que Jesus vai lhe curar, aí Jesus nem lhe atende. Aí Paulo ora a segunda vez. Jesus atendeu? Sim ou não? Não atendeu. Parece que o céu às vezes fica de bronze para a gente. Aí Paulo ora a terceira vez. Jesus não fala com ele. Mas ele era um homem de Deus, tinha fé. Aí na quarta vez, aí o céu se posiciona. Talvez Paulo diz, é agora que eu vou receber a cura. Aí Deus diz, Paulo, a minha graça te basta. Ah, irmãos, não vou te curar. Nós temos que estar preparados para receber os nãos do Senhor. Porque às vezes o Senhor nos dá não também. A gente quer o sim, mas o Senhor, Ele conhece a nossa capacidade. E aí, o Senhor explica que Ele é um homem muito importante e que Ele poderia se orgulhar, porque além de ser um homem muito importante, agora Ele tem a graça do Senhor. Mas eu não vou te curar, porque a minha graça te basta. Amém? Então agora, aquele homem, caracterizando aqui o seu temperamento como um homem exaltado e orgulhoso, já o Paulo tem um sentido de pequeno, para lhe ensinar a ser mais humilde,
Paulo agora, ele recebe o nome que traz a humildade no próprio nome. Certa vez ele mesmo afirmou: eu sou o menor de todos os santos, lá em Efésios capítulo 3 e 8. Ele diz: eu sou o menor de todos os santos. Aquele homem que era um homem carrasco, que era um homem orgulhoso, Jesus transformou a vida dele. E ele diz: eu sou o menor, né? Agora ele aceita. Ou seja, aqui está mostrando que ele tinha aprendido a lição. E aí ele estava aqui também ensinando os seus discípulos. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 3 diz: não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Amém? O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? É sobre aqueles irmãos que eles, não é verdade? Eles se exaltam a si mesmo. Não tem uns irmãos que se exaltam? É porque eu sou já um crente velho. Irmão, seja um velho crente, não seja um crente velho não, que crente velho dá trabalho. Não é verdade? Seja um velho crente, né? É porque eu já sou um cristão, é porque eu sou o crente mais velho dessa igreja aqui, e eu não sirvo para nada, né? É porque ninguém nem olha para mim. Irmãos, nós temos que entender que nós precisamos nos humilhar na presença de Deus, né? Então, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Está lá Paulo dizendo, Romanos capítulo 12 e versículo 13, né? Ou seja, com o tempo, Paulo foi absorvendo essa característica ensinada por Jesus. Quem ensinou a ser humilde foi Jesus, viu, irmãos? Ei, irmãos, quem ensinou a ser humilde foi quem? Foi Jesus. Agora, quem é que queria ser mais do que Deus? Hã? Irmãos, quem caiu do céu porque queria colocar o seu trono acima do trono de Deus? Foi o diabo. O orgulho vem da onde? Hã? Vem, pode falar, ele não vai lhe pegar não, de noite, quando você apagar a luz. Foi o diabo, não é verdade, que inventou o orgulho. O cristão não, é transformado, é que nem Paulo. Eu sou o menor aqui na casa, né? Não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Então aqui Paulo aprendeu de Jesus e ele está deixando aqui a sua vaidade, a sua obstinação típica de um fariseu, porque Paulo era fariseu. Ele está deixando aqui, porque os fariseus, eles se achavam, eles tinham uma obstinação, não é verdade, de ser melhor do que os outros. Não tem crente que quer ser melhor do que os outros? Ele é mais santo, mais crente do que os outros. É porque eu não sou. Quem foi que falou, hein? Não foi? A Bíblia diz que 2 homens estavam subindo ao monte para orar. Aí um subiu e disse: Senhor, né? Eu não sou que nem era o publicano e o outro era o fariseu. Aí o fariseu diz assim: Senhor, eu não sou que nem os demais homens. Eu te dou o dízimo, né? Eu oferto, eu te louvo. Eu não sou que nem esse publicano, aponta o publicano, né? E ele se exalta, se incha porque ele é crente. Porque ele é santo. Chega e estufa o peito. Não tem aquele galo quando vão bater as asas? Chega, fica o bichão com a crista zona bem, não é verdade? Tem uns passarinhos que estufam o peito, né? Eu não sou que nem esse publicano, nem como os demais homens. Aí o publicano, o pecador, ele sobe e aí ele baixa a cabeça, ele nem levanta a cabeça, ele não levanta o bichinho, né? Aí diz assim: Senhor, né, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí Jesus pergunta: quem foi que foi respondido a oração? Foi respondido do pecador por causa da humildade, a sinceridade de coração. Irmãos, Paulo está dizendo que nós não devemos pensar nada muito além, né, do que nos convém, né? Então, nós vamos observar que Paulo, ele vai deixar ali as características que ele tinha de fariseu. Lá, se os irmãos quiserem ver a característica dos fariseus, está lá em Atos 26 e 3, depois os irmãos lêem. Então vamos lá. Como servo de Deus, você é chamado para ser humilde. Seja humilde.
Seja simples como as pombas. Não queira ser maior do que o que você é, não, né? Se o Senhor te chamar e te colocar num cargo elevado, ô glória, aleluia, né? Agradeça a Deus, porque foi Deus que te colocou. Mas se o Senhor quiser levantar um outro irmão, fique alegre, não fique triste, não. Fique com sentimento, é porque eu, né? Não. Entenda que o Senhor levanta quem Ele quer, não é verdade? Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quiser. Amém? Amém, irmãos? Oh, glória! Aleluia! Então vamos, a sua vida pode mudar, se você começar a absorver os ensinamentos que o Senhor nos traz. Então, ao nascer de novo, nos tornamos uma nova criatura, conforme João 3,7. Você é uma nova criatura. Você é uma pessoa diferenciada. O diabo não gosta de você, isso é verdade. Mas os céus lhe amam. Deus lhe ama, né? O Senhor tem um projeto maravilhoso. Aceite o projeto do Senhor. Nos tornamos uma nova criatura. Aí nós devemos assumir o nosso nome. O nosso nome é de cristão. Lembra que eu falei no início da mensagem que agora nossos pés não podem mais cruzar aquele lugarzinho que cruzava antigamente? Lá no colégio, né? Tem que abandonar aquele negócio de, e aí, mano? Né? Aquela postura de ímpio, né? Tem que deixar. Agora você é cristão. Você não pode se parecer com o mundo, não é verdade? A Bíblia diz que tem pessoas que elas têm, né, a questão do tratado como um homem de Belial, que acena, que levanta a mão. A Bíblia fala disso. Agora você é diferenciado. Onde você anda, as pessoas olham e dizem assim, ali é diferente. Ali é criatura nova. Não é coisa do mundo, não. Ali foi Deus, né? Então, nós somos uma nova criatura. Devemos assumir o nosso novo nome, irmão. Se antes você tinha um nome ruim na comunidade, o seu nome é mudado para um bom nome. Agora você é o crente, não é verdade? É o cristão, né? E tem que ver que quando você é chamado por um bom nome, né, como cristão, é exemplo. Agora, se você não tiver exemplo, o nome crente vai ser pejorativo. Ó o crente, né? Abra Provérbios capítulo 22, versículo 1, por gentileza. Provérbios capítulo 22, versículo 1. Quem encontrar, faça a gentileza de me ajudar. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. Ó, que coisa boa, né? O nome, né? Nome limpo, né? Se você prometer, faça. Porque às vezes a gente promete, mas não faz. Já pensou um crente? A Bíblia diz que a palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não. O que passar disso procede do maligno. Não é verdade? Você prometeu, faça, né? Então, um bom nome. Tem pessoas que o nome dela é sujo. Vixe, quem foi que falou? Foi fulano. Aí chega a dói lá na alma, né, irmãos? Nome. Mais vale ter um bom nome do que muita riqueza. Quem tem nome na praça compra até fiado. Quem não tem nome limpo, misericredo. Misericórdia, né? Ai, irmãos, não é verdade? A gente tem que zelar pelo nosso nome. Se eu estou falando alguma coisa errada, irmão, sim ou não? Então, os discípulos de Antioquia, eles foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão, lá em Atos capítulo 11, versículo 26. Por quê? Por causa da sua conduta, por ele ser semelhante a Cristo, por ele se parecer com Cristo. Então, eles foram chamados de cristão, né? Será que você pode ser chamado de cristão também? Você se parece com Cristo? Irmãos? Aonde você anda por aí, você se parece com Cristo? As pessoas veem Cristo em você? Ou as pessoas te acham parecido com os discípulos de Satanás? Como que é a tua postura? Ou você se parece com o mundo? Então, assim também nós devemos andar
seguindo o exemplo de Jesus, para poder nós levarmos o seu nome conosco. Você quer levar o nome de Jesus? Tem que parecer com Jesus. Senão você não é cristão. Você está só se fingindo de cristão. Você está só se... Aqui no Nordeste, né, no Piauí, a gente fala xingando, né? Você está se xingando de cristão, né? Se apelidando de cristão. Então, a mudança na vida desses homens aqui é a prova de que qualquer pessoa pode mudar. Você pode mudar também o seu palavreado, não é verdade? A sua postura, né? Você pode mudar o seu jeito de falar, você pode mudar, né, o seu jeito de andar, o seu jeito de vestir. Você pode mudar, pode, né? Contudo, quem muda o homem não é ele mesmo, mas sim, quem te muda é o Senhor. Mas é se você deixar, não é? Sim ou não, irmãos? Deus que criou é o único que pode te mudar. Porque depois de grande, não é verdade? Tem gente que diz assim, mas menino, nem meu pai me muda. E não muda mesmo, não. Só muda Deus, é se você deixar. Se você não quiser, né? Vai plantar batata no asfalto quente. Amém? Se você não quiser, não tem quem consiga mudar você. Me lembro de uma irmã que ela queria mudar as pessoas à força. Ela disse, pastor, eu quero evangelizar. E ela vendia banana. Aí tá bom, irmã, pode evangelizar. Ela chegava na casa e dizia assim, ei, quer banana? A pessoa dizia, não. Quer Jesus? Não. Então vai para o inferno. Não ganhou ninguém para Jesus. Esse evangelismo dela aí era muito... Ela queria mudar as pessoas, era a força, né? Então, não é a força não, irmãos. Você precisa deixar Jesus transformar você, porque Jesus é educado. Então, a Bíblia promete que quando chegamos aos céus, gravará um nome nosso, né? O nome dele, né? Sobre o nosso nome. E acho que está lá em Apocalipse 3:12. Lê, por gentileza, essa referência, para nós finalizarmos. Abre aí, Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Eu não me recordo bem do versículo, mas eu sei que a referência é essa. Leia. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus. Ao que vencer, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus. Que é o quê? A nova Jerusalém que desce dos céus. Abra também Apocalipse capítulo 2, versículo 7, por gentileza. Leia. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, para nós finalizarmos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Então, irmãos, se você quer ter um novo nome quando chegar nos céus, tem que vencer. É ao que vencer. Não é o que começou bem, aí parou, aí não teve condição de ir até o final. Não, é aquele que ficar até o fim. Veja que Pedro recebeu o nome de rocha. Você vai ver que Jacó recebeu o nome de príncipe de Deus, de vencedor. Você vê que o Senhor transformou o nome desses homens, caracterizando ali uma mudança de vida. E nós fomos chamados para ser novas criaturas. Então você é uma nova criatura nas mãos do Senhor. Viva essa mudança, viva a sua vida, trazendo o nome do Senhor com honra. Quando alguém olhar para você, é para ele olhar e dizer, ali é um cristão, e fazer jus o nome do Senhor, defendendo a bandeira da salvação. Você é para trazer glória ao nome do Senhor Jesus Cristo na terra. Amém? Deus abençoe. Estamos chegando à parte final, nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade.
queremos trazer também aviso aos irmãos sobre